Amanhã nós temos estudado sobre igreja e temos aprendido o que é igreja. E à noite nós temos meditado também sobre essa temática, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós fazemos parte. E nós temos usado um texto que nós temos baseado nele, que é o de Atos capítulo 2, e nós hoje vamos ler dos versículos 42 a 47, eu convido você nessa noite a abrir a sua Bíblia, e acompanhar a leitura comigo, Atos capítulo 2, o versículo 42 a 47. Essa é a terceira mensagem sobre esse tema. Desculpa, minha garganta está pegando um pouquinho aqui. Todos acharam aí? Vamos ler o texto? Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar? Feche os teus olhos. Acredito que nessa noite Deus quer falar ao teu coração. Senhor, estamos diante de Ti e da Tua palavra, e queremos ouvir a Tua voz, e ao ouvir a Tua voz, nós queremos dar uma resposta ao Senhor, porque sabemos que nesta noite o Senhor falará aos nossos corações. Muitas vezes nós precisamos ser exortados, consolados, muitas vezes precisamos da Tua direção, muitas vezes nós precisamos aprender a viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Por isso, ao sondar o nosso coração, veja aquilo que em nós precisa ser acrescentado, e acrescente nesta noite. Mas, ao olhar ao nosso coração, se existe algo que em nós precisa ser tirado, Deus fala também, para que possamos, com temor ao Senhor, nos despojar de coisas em nossas vidas que desagradam a Ti. Mas fala conosco e nos abençoa nesta noite e nos ensina a ser a igreja que o Senhor espera que sejamos. Essa oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, quero introduzir o sermão desta noite, lembrando com vocês de que nós já vimos como a igreja ela começou. Talvez você não saiba como a igreja de Cristo Jesus ela começou. Nas pregações anteriores nós vimos que as pessoas elas foram compungidas pela palavra de Deus e elas se converteram. Quase 3.000 pessoas, ao ouvir a palavra de Deus, elas foram tocadas profundamente e elas vieram a se converter. E a igreja começou aí, nesse ajuntamento de pessoas, nessa assembleia de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E temos visto pela manhã o que é a igreja. O termo bíblico e grego para a igreja é eclesia, que significa a assembleia dos santos, a congregação dos santos, aqueles que o Senhor chamou para fazer parte da sua igreja, do seu povo. E vimos, como já comentei, que nesse momento, em Atos 2,
Foram quase 3.000 pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Foi um ajuntamento de pessoas que foram tocadas profundamente pela palavra do Senhor, que reconheceram os seus pecados, que se arrependeram dos seus pecados e que se voltaram para o Senhor Jesus Cristo. Não foi um ajuntamento de pessoas que ficaram sensibilizadas pela música ou por qualquer outra coisa. Não houve um sensacionalismo, não houve uma manipulação geral, mas houve um toque poderoso da palavra do Senhor no coração. A palavra compungiu, esfaqueou o coração. Eles reconheceram os seus pecados e eles ficaram temerosos a tal ponto de perguntar para Pedro e os apóstolos: e agora o que faremos? E diante daquele temor que eles estavam tendo pelo fato de terem reconhecido os seus pecados, então Pedro respondeu: arrependei-vos e seja batizado. Arrependei-vos e se batizem. Arrependei-vos para que sejam salvos. Arrependei-vos. Igreja, é isso que nós precisamos fazer ao reconhecer o nosso pecado, quando Deus ele nos aponta: arrepende-se e se volta para Ele. Então foi assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo começou. E agora, como que essas pessoas iriam viver? Como que a igreja passaria a viver a partir desse momento? Pelo fato de que eles foram tocados pela palavra de Deus, pelo fato de que eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo, uma nova vida eles receberam, então um novo modo de viver. Quando uma pessoa se converte, Deus dá a ela a alegria de viver de modo novo. Ser igreja é fazer parte de um povo que se converteu, que Deus em Cristo tirou do mundo, chamou do mundo para uma congregação, para fazer parte de um povo que agora é santo, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aquele que se converte agora tem uma nova vida, e eles agora precisavam viver de modo diferente. Há um novo viver para aqueles que se convertem. A vida não pode ser a mesma. A nossa vida tem que ser diferente da vida das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Precisa ser diferente. Novos hábitos, novas práticas, novas atitudes, um novo pensar, um novo sentir, um novo agir. Porque o Senhor nos chamou da prática mundana da escravidão, agora para fazer parte da sua igreja. E agora, como que esses irmãos, eles passariam a viver? E nós vimos a semana passada, à luz do texto que nós lemos, que há pelo menos nesse texto 5 pontos ou 5 propósitos, que fundamentam e que dão direção para o novo viver e para a vida da igreja. Vimos pela manhã de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é espiritual. A igreja não é uma ONG, a igreja não é uma empresa, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é a reunião dos salvos. É a reunião daqueles que se converteram. E esses que se converteram, eles passaram a viver segundo a direção de Deus. E vimos que à luz desse texto, esses nossos irmãos, eles viveram uma vida voltadas, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no serviço, na adoração e no evangelismo. Eles viviam dessa maneira, voltados para a palavra de Deus. Agora, porque eles faziam parte da família de Deus, eles aprenderam a viver em comunhão,
a servir uns aos outros. Eles passaram a aprender agora a adorar a Deus e proclamar o Evangelho e testemunhar de Cristo Jesus. Isso fez com que esta igreja, ela se tornasse uma igreja viva, uma igreja dinâmica no poder de Deus e do seu Espírito. E é assim que nós devemos ser, uma igreja viva, uma igreja dinâmica que se movimenta no poder de Deus, uma igreja viva que se movimenta e que vive no poder do Espírito Santo do Senhor. E foi desta maneira que esses nossos irmãos, eles passaram a viver. E nós podemos ver que esse estilo de vida que eles apresentaram aqui é uma igreja viva. E é essa igreja que nós devemos ser, uma igreja viva para um Deus que é vivo. Posso ouvir um amém? Uma igreja viva para um Deus que é vivo. E nós compartilhamos no último domingo 4 características dessa igreja viva. E eu quero apenas relembrar com vocês que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na oração, e em cada alma havia temor de Deus, temor no coração. Eles tinham um desejo profundo de aprender de Deus por meio da palavra. Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de ler a palavra de Deus? Uma segunda pergunta. Você gosta de estudar a palavra de Deus? Eles aqui gostavam. Eles viviam aos pés dos apóstolos. Eles tinham desejos de estar com os irmãos, um na casa do outro, na igreja, no templo, em casa. Eles tinham desejos de orar. Você ora? Como que é a sua vida de oração? Malemar? Menos que malemar? Não é nada? Ou você de fato tem uma vida de oração? Aprendemos que eles perseveravam na oração, porque eles tinham o temor de Deus aqui dentro deles. Então nós vimos essas 4 características a semana passada, e que faziam deles uma igreja viva, uma igreja dinâmica no poder de Deus e do Espírito Santo. E nesta noite eu quero continuar a refletir com vocês em algumas dessas características que fez dessa igreja uma igreja viva. Bem, se nós quisermos experimentar o que eles experimentaram, e se nós quisermos ser uma igreja viva, é só nós nos voltarmos para esse texto e dizer, e entender, é isso que eu preciso na minha vida, é isso que nós precisamos como igreja bíblica Manancial. Deus, Ele nos ensina a igreja que nós devemos ser. Basta agora nós desejarmos, nos voltarmos para Deus e começarmos então a praticar. Mais precisamente eu quero ver com vocês apenas 3 características dessa igreja viva. Vamos ver? Qual é a primeira? Primeira característica nessa noite dessa igreja viva é a perseverança no serviço. Eu quero ler com vocês o texto novamente, verso de número 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Havia comunhão entre eles. Comunhão é algo que nos leva
a partilhar e a compartilhar da vida. O simples fato de estar juntos não significa que você tem comunhão. Para ter comunhão é necessário algo a mais. A comunhão permite que haja um partilhar de vida, onde você possa entrar na minha casa e eu possa entrar na sua casa. Há um partilhar de vida, onde as necessidades são compartilhadas. Nós podemos ter amizade, nós podemos conhecer, mas isso não significa que ainda nós temos comunhão. Comunhão é algo mais intrínseco. Comunhão é algo mais chegado. Comunhão é algo onde você compartilha e partilha da vida. E eles tinham aqui. E vimos a semana passada que nessa igreja havia pessoas ricas, abastadas. Mas havia também pessoas pobres e necessitadas. Havia pessoas que não tinham onde morar e o que comer. E pelo fato de que havia entre eles comunhão, um sabia da necessidade do outro e a necessidade não passava desapercebido. Mas por que isto era possível? Porque eles foram tocados poderosamente pela palavra de Deus no coração. Somente a palavra de Deus é que pode mover um até o outro. Somente a palavra, porque por nós mesmos nós não conseguimos isto. Se a palavra não nos toca, nós nos tornamos indiferentes ao outro. Se a palavra não nos toca, nós vivemos a nossa vida e ninguém mexe comigo, por favor, eu estou tão bem aqui no meu cantinho. Mas quando a palavra toca, nós conseguimos sair daquela comodidade e a vida do outro passa a ser importante para mim. Então, assim é possível termos comunhão, quando nós nos interessamos pelo outro. E isso é no seio da igreja, isso é no relacionamento entre os irmãos. E isso fez com que eles também se despertassem para servir um ao outro. E eles passaram então a perseverar a vida deles em servir aos outros. Eles serviam aos outros, os irmãos eram servidos pelos outros. E eles serviram tanto que a tal ponto de que aqueles que tinham bastante dinheiro, que tinham propriedades, eles chegavam a vender a propriedade para poder ajudar aquela família, aquele irmão que estava passando por necessidade. Gente, somente a palavra de Deus mesmo para fazer isto. Para tocar no coração de alguém, fazer que alguém abra mão de alguma coisa que ele conquistou na vida, para poder abençoar o outro. Somente pelo poder da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não tocar no coração, o coração do homem ele é mesquinho. O coração do homem só pensa em si mesmo. Dificuldade grande. Porque o coração do homem ele é egoísta. Mas esses nossos irmãos, eles foram compungidos pela palavra, eles foram esfaqueados pela palavra de Deus. E eles não tiveram dificuldades em lidar com o dinheiro, em lidar com bens materiais, porque eles queriam o bem do próximo. Então eles aprenderam a servir aos outros. Eles serviam no corpo de Cristo, na igreja. O que isso quer dizer? Que o serviço que eles estavam prestando era além da sua casa, mas era na igreja, no corpo de Cristo. Quando o Senhor nos salva e Ele nos chama para nós fazermos parte de uma grande família, que é a família de Deus. O Senhor nos salva para nós fazermos parte do seu corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então existe um lugar, existe um ambiente aonde o Senhor nos chama para nós servirmos. E esses irmãos entenderam isso, que eles foram
chamados para servir neste ambiente de igreja, neste corpo que é chamado corpo de Cristo, nesta igreja, neste ajuntamento. O Senhor, Ele nos chamou. Portanto, há algo que nós precisamos aprender, que nós devemos ser salvos, satisfeitos, servindo. 3 S's na sua vida: salvo, satisfeito, servindo. Posso ouvir um amém? Então repete comigo: o primeiro S é, segundo S, e o terceiro S. É assim que deve ser a sua vida. Um salvo, satisfeito, servindo. Não é um salvo acomodado, sentado, mas é um salvo satisfeito, com alegria no coração, como eles tinham alegria no coração em servir, porque foi para isso que o Senhor, Ele nos chamou. É uma outra vida agora. E havia esse movimento entre esses irmãos aqui, em servir uns aos outros na igreja. E a pergunta que não quer calar: mas como que eles serviam? Eles serviam conforme os dons. Os dons que o Senhor derramou. As capacitações espirituais que o Senhor derramou sobre cada um daquelas pessoas que o Senhor salvou. Na carta que Pedro escreveu, no capítulo 4, versículo 10, Pedro ele diz assim: servir uns aos outros, conforme, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. Eu não sei porque que eu não escrevi tudo aqui, mas escrevi errado aqui. Vamos abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor. Na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. A palavra de Deus diz assim, corretamente: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós devemos servir ao Senhor, servir uns aos outros, servir na igreja, servir no corpo de Cristo, conforme o dom que nós recebemos. E nós devemos ser fiéis a isso daí. Talvez você pergunte: mas será que o Senhor derramou sobre a minha vida algum dom? Sim, Deus Ele derramou algum dom sobre a sua vida. Deus Ele derramou. Basta você se dispor em servir. Posso ouvir amém? Servir aonde? Na sua casa? Na igreja? No corpo de Cristo? Porque é por meio do serviço, conforme o dom que nós recebemos, é que o próprio Senhor Ele vai edificando a sua igreja, Ele vai construindo. Assim, cada um é abençoado. Eu sou abençoado quando você serve com o seu dom. Você é abençoado quando eu sirvo com o meu dom. Antes de ser pastor, nem sempre eu tinha oportunidade de pregar ou de ensinar. Mas nem por isso eu deixava de servir. Quando não era oportuno pregar ou ensinar, eu servia de outra maneira. Se tinha que pegar, eu pegava. Se tinha que levar, eu levava.
Se tinha que buscar, eu buscava. Se tinha que consertar, eu consertava. Porque o importante é servir. Para que outros possam ser abençoados. Mas quando eu deixo de servir, eu deixo de abençoar as pessoas. Quando você deixa de servir, a igreja está deixando de ser edificada por meio da sua vida. Não, esse pensamento não existia aqui. A vida deles era dinâmica no poder do Espírito. E cada um servia o outro conforme o dom que eles tinham recebido. E é por meio desse servido, é que o Senhor, Ele já tem separado para cada um de nós, o galardão. Posso ouvir amém? Galardão. Existe algo já. E nós precisamos aqui na terra aprender a ser fiéis ao Senhor. Porque há uma recompensa para aquele que é fiel aqui na terra, em servir. Você imagina, Deus olhando para você e vê que o Senhor, Ele pode contar com você para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Existe um empreendimento maior, melhor e mais excelente do que isso? Não existe. Não existe um empreendimento mais excelente e sublime do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma multinacional, nenhuma empresa, nenhum outro empreendimento é mais excelente do que a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, como filhos de Deus, nós precisamos entender isso. A igreja de Cristo Jesus não pode ser trocada por nada em nossa vida, porque ela é excelente, porque essa igreja, ela é comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Nós não estamos falando de coisas materiais, de coisas que perecem, mas nós estamos falando de vidas, de restauração de vidas, de salvação de vidas, e é isso que o Senhor espera da sua igreja. Nada se compara. Quando Paulo ele escreve para Timóteo, ele diz assim: aquele que deseja, aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aquele que deseja servir a Deus por meio da palavra, aquele que deseja pregar a palavra, aquele que deseja ser pastor, excelente obra almeja. É algo maravilhoso, porque é a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma obra excelente, maior e muito mais excelente do que você ser um governador, do que você ser um líder, do que você ser um gerente, do que você chegar ao ápice da sua profissão. É excelente, porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o corpo de Cristo, e nós não podemos deixar de servir, mas nós devemos nos atentar, porque esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, amém? O Senhor derramou dons, e nós não podemos ficar de braços cruzados. O Senhor quer te usar, o Senhor quer nos usar, e por isso Ele derrama dons sobre as nossas vidas. No corpo de Cristo, há diferentes membros, e por isso, diferentes dons. Veja bem, como há pessoas belas aqui, não é verdade? Olha como vocês são bonitos. Cada um diferente do outro, cada um com o seu jeitinho, com a sua particularidade. Mas vou dizer uma coisa para você: tem jeito de você ficar mais bonito ainda, amém? É verdade, não é fazendo plástica não, e nem fazendo recalchutagem. Você não precisa disso. Você vai ficar mais bonito, mais lindo, se você entender que se você parecer com Cristo Jesus, não tem para ninguém. Nós devemos crescer à semelhança de Cristo Jesus. A beleza de Cristo Jesus em nós, do homem interior, deve ser incomparável.
No corpo há diferentes pessoas, há diferentes membros, e por isso também há diferentes dons. Olha que Paulo ele diz em Romanos capítulo 12, dos versos 4 ao verso 6. Por quê? Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Membros diferentes com diferentes dons. Por que essa diversidade? Para que Deus possa usar todos na sua casa. Então há lugar para todos aqueles que querem servir. E o Senhor é que planejou isso daí. O Senhor que planejou nós sermos diferentes. O Senhor que planejou de você gostar de uma cor e eu gostar do outro. O Senhor que planejou tudo isto. O Senhor que planejou você ter uma habilidade e a outra pessoa ter outra. O Senhor que planejou assim. Porque agora com o auxílio de cada parte, o corpo ele é edificado. E em tudo isso, o Senhor, Ele é glorificado. Por isso entenda, ninguém vai fazer igual a você. Ninguém. E essa é uma das coisas interessantes, que agora em Cristo Jesus, nós precisamos entender. Existem pessoas que têm dificuldade em trabalhar juntos. Por quê? Porque as coisas precisam ser do seu jeito. Se sair um pouco diferente do seu jeito, vai sair. Vai sair. E o Senhor ele faz isso propositalmente para que você, por meio do amor cristão, saiba lidar com as diferenças. Amém? Vai ser diferente. Não adianta. O corpo é assim, ele tem que ser bem ajustado. Aí você aprende o respeito, o amor, a honra. Isso vai te ajudar na paciência, porque nem todo mundo é tão rápido quanto você. Alguns são menos rápidos do que você. E você vai aprender a paciência. Olha só que coisa maravilhosa. Pessoas diferentes, com dons diferentes, mas Deus, Ele usa para a edificação do seu corpo. E é o Espírito que se manifesta soberanamente. Esta obra maravilhosa de servir é pelo poder do Espírito do Senhor. Olha o que Paulo ele nos fala no capítulo 12, nos versículos 4, 7 e 11. Ao falar sobre dons, a igreja de Coríntios, Paulo ele fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Na igreja, as pessoas são diferentes, os dons são diferentes, mas quem é que age? O Espírito Santo do Senhor, é o mesmo Espírito. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então isso quer dizer que aquilo que o Espírito se manifesta é para ser proveitoso no seio da igreja, no corpo de Cristo, para a edificação. É o Espírito do Senhor que está agindo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. É o Espírito quem derrama os dons. É o Espírito quem nos capacita. E nós devemos servir por meio do Espírito Santo do Senhor. Porque somente por meio do Espírito do Senhor é que a igreja é edificada e que o nome do nosso Senhor é glorificado. Então Deus ele quer usar a sua vida. Mas você precisa entender de que como membro existe um corpo que Deus ele quer te usar, que é o corpo de Cristo. Existe a igreja do Senhor Jesus Cristo que Ele quer usar, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja
ela é representada por uma igreja local, a qual nós devemos fazer parte, a qual nós devemos nos tornar membro, a qual nós devemos servir, assumir o compromisso de servir. Não podemos viver aleatoriamente, indiferentes àquilo que Deus, Ele planejou. O Senhor, Ele quer nos usar. Posso ouvir o amém? Aonde? No seu corpo, na sua igreja, porque Ele derramou dons sobre as nossas vidas. E esses irmãos, eles compreenderam isso. Havia um movimento santo no poder do Espírito, a tal ponto de que o Senhor estava usando a vida deles para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E uma segunda característica é que eles perseveravam na adoração ao Senhor. Vamos ler mais uma vez o texto. Olha só o verso de número 46. Diariamente perseveravam os unânimes no templo, e eles partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Como que era a vida deles? Diariamente. Eles estavam naquele momento de transição, porque não havia lá um prédio escrito Igreja Bíblica Manancial, não tinha lá. Igreja não sei o que, não havia lá. Mas havia um coração totalmente compungido pela palavra de Deus. E eles estavam naquele momento de transição, do judaísmo para o cristianismo. Então esses nossos irmãos, essas quase 3.000 pessoas, eles iam e se reuniam no templo, e lá eles adoravam a Deus, no templo que eles ofereciam sacrifício, e eles iam no templo e adoravam a Deus. Mas, e o que eles faziam depois? Diariamente eles se reuniam nas suas casas. Como assim? Na casa deles, 3.000 pessoas, é claro que não cabia 3.000 pessoas numa única casa. No entanto, eles se reuniam em casas. Quantas pessoas cabem na sua casa hoje? Ok, é assim. Então vamos lá. Vamos nos reunir lá, vamos adorar ao Senhor lá, vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Uma hora a igreja estava reunida no templo, outra hora a igreja estava reunida nas casas, buscando ao Senhor, aprendendo da palavra, servindo uns aos outros e adorando. Que dinâmica de vida! Aí você pergunta assim, pastor, eles não trabalhavam? Eles trabalhavam. E o pai de família? Sim. Eles estudavam? Sim. Mas o coração deles foram compungidos. Eles queriam estar juntos. Eles queriam aprender da palavra de Deus. Eles queriam servir, porque eles foram profundamente tocados pela palavra de Deus. Esse era o novo viver. E havia alegria no coração deles. Igreja, nós precisamos ter alegria em servir ao Senhor. Alegria em estarmos juntos como a igreja, alegria de virmos para a igreja. Vir para a igreja não pode ser um peso, não pode ser uma tristeza para nós, não pode ser um fardo, mas deve ser uma alegria transbordante em nosso coração, e isso deve contagiar a nossa casa. Alegria, é o momento de ir para a igreja, é o momento de trocar de roupa, é o momento de tomar banho. Claro que alguns, não sei se tomam banho, mas todos devem tomar banho, né? É bom, né? Com esse calor, mas deve ter alegria. Alegria, alegria. Dia do Senhor é o dia de buscar alegria no coração, entusiasmo para aquele momento de estarmos juntos, alegria de não querer ficar em casa, mas de querer estar juntos. Alegria, gente. Alegria, vida cristã deve ser sinônimo de alegria. Posso ouvir um amém? Vida cristã, porque nós estamos vivendo no Espírito do Senhor, e é o Espírito se manifestando. Quando o Espírito se manifesta, nós desejamos Deus, nós desejamos adorar a Deus, nós desejamos servir a Deus. E havia nisso aqui.
Que o Espírito do Senhor faça uma obra cada dia no nosso coração, amém? Para que haja essa alegria em nós, sempre, sempre, sempre. Porque a alegria do Espírito nos fortalece, nos ajuda na caminhada. Diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqueles que não tinham, pastor, aqueles que não tinham alimento, aqueles que passavam necessidade também, eles estavam alegres? Sim. Porque eles estavam vivendo em unidade e comunhão. E um estava ajudando o outro. Nós não podemos ter tudo o que queremos. Mas se nós tivermos Deus e o seu Espírito, o nosso coração será alegre. Até nos momentos de dificuldades e de necessidade. Alegria. Talvez haja momento que nós tenhamos apenas um pão para repartir, para comer em casa. Mas se tivermos Deus, o seu Espírito, haverá alegria em dar graças por aquele momento lá. Amém? Alegria. Singeleza no coração. Eles queriam adorar ao Senhor. Então, por causa desse coração compungido pela palavra, a igreja tinha se voltado para Deus. É isso que acontece quando nós somos tocados pela palavra. Nós nos voltamos para Deus. O que mais deve importar ao nosso coração é Deus. Volte-se para Deus com todo o seu coração. Deus deve ser a pessoa mais importante na sua vida. Volte-se para Deus. Esses corações se voltaram para Deus. E por causa disso, eles estavam desenvolvendo um culto agradável a Deus. No tempo que estavam estudando pela manhã sobre adoração, nós passamos a entender de que o propósito da adoração não é ser agradado, mas é agradar a Deus. Essa nova vida faz com que o homem ele se volte para Deus. Ele tem uma preocupação. Agora o meu viver deve ser para agradar a Deus. Isso mexe com a nossa vida. Isso mexe com o nosso culto a Deus. Porque nós viemos aqui nesta noite para ser agradado, para ouvir belas canções, músicas que são gostosas? Não. Para agradar a Deus. Para oferecer sacrifício que seja agradável ao Senhor. Assim como Deus, Ele olhou para Abel e Ele se agradou de Abel e de sua oferta. Isso é adoração. Quando o coração ele é tocado, compungido, o adorador ele se volta para Deus. E ele tem essa preocupação. Estou sendo agradável ao Senhor? O Senhor está aceitando a minha vida e a minha oferta? E é nesse espírito, e é nessa compreensão, e é nessa compreensão que nós podemos entender o que o Senhor fala, não é em Atos, mas é em João capítulo 4, versículo 23. Está errado aqui. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que se volta para Deus e tem uma preocupação. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero viver para o Senhor. A vida é aceita, a oferta é aceita. Todo o ser se volta para Deus e é aceito
por Ele. Então, nessa dinâmica que eles estavam vivendo, era uma dinâmica em que eles se aproximavam de Deus para poder adorar o Senhor e para poder agradar o Senhor com as suas próprias vidas. E essa deve ser a nossa preocupação quando nós nos reunimos como igreja. E assim deve ser a nossa adoração. Nós podemos adorar a Deus sem instrumento nenhum, sem nenhuma pessoa cantando aqui. Se nós nos voltarmos para Deus, e o Senhor se agradar de nós, é aquilo que nós oferecemos a Ele. Podemos adorar a Deus por meio de músicas, mas música não é adoração. Não é a música que é adoração. Nós adoramos e louvamos a Deus por meio da nossa comunhão, quando oferecemos a Ele, as nossas orações que nós oferecemos a Ele, as nossas vidas quando nós oferecemos a Ele. Então adoração não é música. Podemos adorar com música, mas nós adoramos com a nossa vida, quando nós nos voltamos para Ele, e Ele aceita a nossa vida no altar dEle. Amém, queridos? E uma terceira característica que trazia vida para eles. Eles perseveravam no evangelismo, ou seja, no testemunho. E olha o que a palavra de Deus fala: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia os que iam sendo salvos. Uma multidão não perfaz a igreja de Cristo. Uma multidão reunida pode não ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a reunião de pessoas que são salvas por Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Salvas por Cristo Jesus. Se existe uma multidão de pessoas reunidas, mas elas não são salvas por Cristo Jesus, isto não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que estava acontecendo aqui? Eles estavam vivendo nessa dinâmica. Ora adorando a Deus no templo, ora adorando a Deus nas casas. Eles estavam vivendo juntos, partindo o pão de casa em casa. Ali havia alegria e singeleza no coração. E nessa dinâmica de vida que eles estavam vivendo, nós podemos fazer uma pergunta: o que a igreja tinha a oferecer às pessoas e ao povo? Essa é uma pergunta que hoje nós podemos fazer para nós. O que hoje nós podemos oferecer para os nossos vizinhos? O que hoje nós podemos oferecer para este bairro e para esta cidade? Entretenimento? Apresentação com cantores gospel? Pregação ou pregadores positivistas? Será que é isto que nós devemos oferecer para os incrédulos, para as pessoas que precisam de Cristo? O que esta comunidade eles tinham para oferecer às outras pessoas que ainda não eram salvas? Porque eles estavam vivendo no meio de pessoas que não eram salvos. O que esta igreja tinha para oferecer? Já perguntou isto? Já perguntou aquilo que você pode oferecer para um incrédulo? Para uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo? Bem, refletindo nisso, a gente pode entender que eles podiam oferecer um coração profundamente tocado por Deus. Um coração profundamente tocado por Deus.
na vida de um incrédulo, mexe mais do que qualquer outra coisa. Para um pouquinho, reflete na sua vida. Como é o teu coração? Ele é profundamente tocado por Deus. Deus, Ele mexe com você. Continuamente você tem experimentado uma transformação no seu coração. Você é incomodado por Deus quando você não faz a vontade dEle. Quando você peca, isso te incomoda e te leva ao arrependimento. O teu coração, ele é profundamente tocado por Deus, a tal ponto de você desejar Deus cada vez mais na sua vida. Ser crente em Cristo, isso mexe com você, isso faz alguma diferença. Esses nossos irmãos podiam oferecer isso, um coração profundamente tocado por Deus. Um coração profundamente tocado por Deus, ele se interessa por Deus e pelas coisas de Deus. Um coração profundamente desejoso em compartilhar da salvação em Cristo Jesus. Um coração profundamente tocado por Deus vai mexer com a vida e vai levar também a ter um coração profundamente desejoso em compartilhar da salvação de Cristo Jesus. Assim deve ser o nosso coração, igreja. Se nós somos tocados profundamente pela palavra de Deus, deve haver em nosso coração um desejo ardente em compartilhar da salvação em Cristo Jesus. E era isso que esta comunidade, esses nossos primeiros irmãos, eles tinham para oferecer. Alguns eram ricos, mas outros eram pobres, mas eles estavam vivendo juntos e tinham tudo em comum. E eles poderiam oferecer isso para eles. A vida que eles estavam tendo. E é a vida em Cristo que nós temos, é que hoje nós podemos oferecer para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ter ouro e nem prata, mas nós temos uma coisa, que é Cristo Jesus em nosso coração. Amém? Cristo Jesus. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã. A irmã, ela estava na escola bíblica dominical na igreja dela. E ela estava cuidando das crianças. E num dado momento, ela saiu da igreja. E ela parece que ela tinha que ir num dado lugar para pegar um negócio. E ela saiu da igreja e foi andando na calçada. E de repente veio um assaltante, um ladrão, e abordou ela e assaltou ela. E ao assaltar ela, logo o ladrão estava indo embora, e ela, ousada, ela chamou o ladrão. Ei, vem cá. O ladrão disse: o quê? Você roubou tudo que eu tinha, mas existe algo precioso em mim que jamais você consegue roubar. E ali ela pregou o evangelho para aquele ladrão. E aquele ladrão era uma pessoa desviada da igreja. O que ela tinha para oferecer? Cristo Jesus na vida dela, que ninguém podia tirar isso dela. O que esta igreja tinha para oferecer para essa comunidade, para os seus vizinhos, para outros? A vida que eles estavam tendo com Cristo. É isso que nós devemos oferecer. Aquilo que está em nós, que é Cristo Jesus, que é maior do que o mundo, é isso que nós temos para oferecer para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo.
Eles tinham um coração que continuamente experimentava da manifestação da presença de Deus. E o que acontecia? A cada dia o Senhor acrescentava o número de salvos. A vida era compartilhada. O Evangelho de Cristo era proclamado com ousadia. E o Senhor acrescentava o número de salvos. Posso ouvir amém? Não era de pessoas aleatórias. Igreja. O Senhor Ele já nos deu a receita de ser igreja. E o que nós precisamos fazer e ser para que pecadores sejam salvos. Nós temos tudo o que precisamos para oferecer às pessoas para a salvação. O que Cristo fez em nós. Amém? Isto é o suficiente. Pastor, não precisamos de mais nada? Não. É disso. Assim Deus agia. E pessoas eram salvas por Cristo Jesus. Amém? Essa era a igreja viva. Uma igreja que servia, uma igreja que adorava, uma igreja que testemunhava. E o meu desejo e oração, que nós sejamos assim também. Que todas essas características possam fazer parte da nossa vida e que assim seja até a volta de Cristo Jesus. Amém?